Eu converso com a jornalista e escritora Carla Schwingel, conhecida como Caru. Ela é mestre em cibercultura, doutora em comunicação para mídia digital e autora de vários livros da Paulinas Editora. Na Dica Paulinas de hoje, ela vai falar sobre o livro Ciberjornalismo, que trata de um tema muito atual, a evolução do jornalismo para a internet. Carla, como vai? Vai, tudo bem. O que é ciberjornalismo? Então, o ciberjornalismo é essa prática, né, essa nova modalidade jornalística que nós tentamos desenvolver na internet para a web e para as mídias digitais. Então, ciberjornalismo é essa modalidade jornalística, ou seja, contar histórias narrar histórias através da singularidade dos eventos, ou seja, o que é diferencial ali, o que é singular naquele fato que aconteceu, mas contar essas histórias nas redes, né, de forma digital, de forma hipermediática. Então a gente vinha com vários conceitos: jornalismo online, jornalismo digital, web jornalismo, jornalismo eletrônico. Então, ciberjornalismo seria, e é a proposição que eu desenvolvo na minha tese, da qual esse livro resulta, né, essa modalidade jornalística que vem a se caracterizar, se diferenciar das outras modalidades, do impresso, do rádio, do telejornalismo, né, pela utilização de sistemas automatizados que fazem com que os conteúdos sejam de forma automatizada, vinculados para compor uma narrativa, né, uma narrativa hipermediática, multimediática, né, uma narrativa interativa, uma narrativa que visa a inserção, né, desse usuário, desse leitor. Então, isso através de uso de sistemas automatizados. Certo. Tá, mas como se caracteriza o fazer jornalístico para a internet? Então, para se produzir conteúdos para a internet no ciberjornalismo, você precisa, né, pensar. O jornalista ele trabalha com um novo veículo, novas possibilidades. Então, isso se dá através das próprias características do meio e desse fazer jornalístico. Então, que fazer é esse? É um fazer que tem que levar em conta a multimídia, né? Então, o texto, o áudio, a foto, o vídeo para contar essa história. A hipertextualidade, ou seja, pensar em blocos de conteúdos que são vinculados a blocos de conteúdos, né? A interatividade, pensar em ferramentas que levam esse leitor, esse usuário a interagir, a participar dessa notícia, né? Há uma possibilidade de suprimir os limites de tempo e espaço. O jornalista não tem mais 3 minutos, 5 minutos, 20 laudas para dar uma matéria, né? 20 páginas, porque a coisa da lauda, né? Então, assim, não tem mais 3 páginas para dar essa matéria. Ele tem o tempo que ele quiser, ele tem o espaço que ele quiser, ele pode desdobrar essa informação. Ele pode vir a personalizar esse conteúdo, né? Cada usuário ter suas áreas de interesse e tal. O jornalista pode deixar esse conteúdo ali da semana passada, da outra semana, do mês, do ano, para que o usuário possa, a qualquer momento, recuperar aquela informação. A né? pessoa lê, assiste a hora que ela quiser. Exato. Então, nós temos uma série de possibilidades diferenciadas para esse fazer jornalístico. Certo. Então, é o jornalismo, né? O interesse público, é a questão da periodicidade, é a questão de contar uma história, narrar uma história, sim, mas com várias características que no jornalismo digital o ciberjornalismo possibilita. E como que fica a questão da linguagem? A linguagem utilizada pelo ciberjornalismo. É uma linguagem diferenciada? Ela é diferente do jornalismo impresso? Ela é diferente do jornalismo dos meios tradicionais ou não? O grande diferencial de um produto na web, né, de um site, de um blog, de um jornal, uma revista, o grande diferencial é o conteúdo. Então, que conteúdo é esse?
é um conteúdo, né? É um conteúdo que é texto, áudio, vídeo, então, imagem em movimento, né? Imagem, vídeo, imagem estática, foto. Então, como nós compomos essa linguagem? Essa linguagem, desde o texto, ela tem características que são diferenciadas. Né? Ela incorpora as questões da persuasão, da linguagem publicitária, algumas vezes. Mais coloquial. É uma linguagem mais coloquial, que pega alguns aspectos do telejornalismo, do radiojornalismo, só que isso em termos de texto somente. Só que é mais complexo, porque nós temos o texto e nós temos as demais modalidades, ou seja, o áudio, o vídeo, né? Como a gente incorpora o áudio, o vídeo contando, o vídeo narrando determinado aspecto na narrativa. Entendi. Que é dada por esse texto. É a forma. Então, a forma, nós temos uma forma diferenciada, né, que vamos compondo, talvez, o que se pode chamar dessa linguagem multimediática, hipertextual, que é a linguagem dos meios digitais. Certo. E essa obra, ela é direcionada ao profissional de comunicação? O ciberjornalismo, ele é a parte conceitual de uma tese, né, de uma tese de doutorado, né, que foi defendida na Universidade Federal da Bahia. Essa tese ganhou o Prêmio Adelmo Genro Filho de melhor tese em jornalismo da Sociedade Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo, a SBPJ, em 2009. E essa, primeiro, então, é uma perspectiva do estudante de jornalismo, né, do profissional de jornalismo. Certo. Tanto para o estudante quanto para o profissional. Para o profissional. Ele é direcionado muito para o jornalista mesmo. Certo. E isso não exclui as pessoas que têm interesse, né, no produzir informações, em compor quais são as diferenças que esse jornalismo, né, pensar o jornalismo contemporâneo, né, traz. Obviamente que não exclui essas pessoas, mas ele é um livro, sim, direcionado para o estudante e para o profissional, no sentido de que ele busca trazer o conceito, as características, por que o uso dessa terminologia ciberjornalismo e não o que diferencia do webjornalismo, do jornalismo eletrônico, do jornalismo na internet. Então, qual é essa terminologia, essas características, a própria definição de ciberjornalismo, né, e dinâmicas de redação. Então, hoje a gente fala nessa perspectiva de um jornalismo convergente. Né? Então, esse jornalismo, ele vem a levar algumas dinâmicas que são diferenciadas na produção, né, nas redações. Bom, então o jornalista ele também precisa de um preparo diferenciado para lidar com essa ferramenta. Sim, sem dúvida. Né? As escolas de comunicação, as faculdades de comunicação, elas precisam ter, né, um currículo muito voltado para a questão do digital. Então, é o jornalismo digital, né? É o jornalismo digital feito para a TV, feito para o rádio, feito para o impresso, feito para a internet, a confluência dessas outras modalidades jornalísticas. Certo. Então, precisa sim ter uma formação. Se as escolas, as faculdades estão efetivamente dando essa formação, aí essa é uma outra discussão bastante grande, né? A gente tem o Fórum Nacional de Professores de Jornalismo, a gente tem a Sociedade Brasileira de Pesquisadores de Jornalismo, né? E discutindo muito essas questões da formação, né? Essa formação diferenciada que esse jornalista precisa sim ter para trabalhar com essas mídias. Certo. E a repercussão da notícia na internet, ela tem um alcance maior por meio da internet do que tem por meio da TV ou do que tem por meio do jornalismo impresso? Porque a internet ela ganhou um espaço, né? Ela veio crescendo, ela cresceu, né? E aí a comunicação por meio da internet também. Então, você acha que o alcance mudou? O grande diferencial que eu vejo é que nós não temos mais a territorialidade. Né? Nós não temos mais uma determinada abrangência, o sinal vai até
digital. Nós temos Que a TV tem essa limitação. Isso, nós temos um espaço, né, onde os conteúdos estão disponíveis, um espaço virtual, esse ciberespaço, onde os conteúdos estão disponíveis ali e as pessoas em qualquer lugar do mundo podem acessar a qualquer momento esses conteúdos. Você acha que isso prejudicou o jornalismo tradicional, os jornais tradicionais ou não? Todas as empresas de comunicação no mundo todo estão se reposicionando, né? Então, os jornais impressos estão avaliando, né, quais são as perspectivas, tal, e cada vez mais as novas gerações leem mais na internet, leem mais de forma digital do que propriamente o impresso. Então, nós temos sim um cenário que está em mudança, né? Ele está se readaptando e isso nós vamos mais alguns anos aí para ver. E tem a questão, né, da sustentabilidade dessas empresas de comunicação, desses jornais. Então, isso vem, nos últimos anos, sim, sendo uma questão bastante difícil para algumas empresas. Algumas empresas terminaram com o seu jornal impresso. Bom, e acho que uma questão muito importante também é a dimensão que ganhou, né, o jornalismo pela internet. É importante pensar na qualidade do conteúdo, né? Na responsabilidade do jornalista também. Sim, então nós temos tem a questão da credibilidade, né? Então, o jornalista, ele tem a ética pessoal, profissional e a credibilidade que ele constrói, né? Então, essa credibilidade de um produto de comunicação, ela pode vir ser migrada de outro meio para a internet, ou a credibilidade pode ser construída na própria internet. Nós temos blogueiros hoje que são muito mais reconhecidos, às vezes, do que como fontes mesmo, porque eles têm credibilidade, eles construíram, as pessoas vão nos seus blogs buscar essas informações. Então, nós temos, sim, um diferencial aí em termos de credibilidade mesmo, de prática, né, de atuação do jornalista. Certo. Bom, Carla, eu quero agradecer a sua presença, a disponibilidade de estar aqui, parabenizá-la pela obra, né? Você quer deixar algum e-mail para as pessoas entrarem em contato? Então, meu e-mail pessoal é caruschwingel@gmail.com. Se alguém quiser entrar em contato a respeito do livro, né, para tirar maiores informações. A segunda parte da minha tese, que é essa perspectiva da parte mais aplicada da pesquisa, né, falando sobre sistemas mesmos, vai ser publicada até metade desse ano também pelas Paulinas. Volume 2. Ciberjornalismo, volume 2. Vai ser Sistemas para o Ciberjornalismo. Certo. Que joia, muito bom. Eu conversei com Carla Schwingel, conhecida como Caru, jornalista e autora do livro Ciberjornalismo. Se você se interessou pelo tema de hoje e quer conferir mais sobre o conteúdo dessa obra, entre em contato pelo 0800 70 181 ou pelo site www.paulinas.org.br/loja. Lá você encontra tudo sobre ciberjornalismo e muito mais. Obrigada pela companhia. Até a próxima entrevista na Dica Paulinas.